Olá, para você que acompanha a Gazeta do Povo, eu sou a Rossana Bittencourt e esse é o podcast 15 Minutos, em que você fica bem informado com os comentários e análises do Frederico Juncker, que está aqui ao meu lado. Fred, bem-vindo. Olá, Rossana. Olá, os amigos da Gazeta do Povo. Fred, no último sábado, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso. Essa prisão, como todo mundo já sabe, não tem a ver com a execução da pena a qual ele foi condenado por uma suposta tentativa de golpe de Estado, mas é um fato que repercutiu muito entre os brasileiros e também na imprensa internacional. Pois é, Rossana. Tivemos essa surpresa, até discutimos no 15 Minutos da semana passada, a eventual prisão do ex-presidente Bolsonaro, mas no bojo da condenação da suposta trama golpista. Essa decisão da prisão preventiva, o recolhimento dele na sede da Polícia Federal em Brasília, vem no bojo de um inquérito que havia sido instaurado para apurar a prática do crime de suposta coação no curso do processo, obstrução de investigação e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, envolvendo a investigação que havia sido primeiro instaurada contra Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, em função das sanções que o governo americano aplicou contra o ministro Alexandre de Moraes e demais autoridades públicas brasileiras. O Procurador-Geral da República acabou optando por promover uma denúncia, uma ação penal contra Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo e optou por não promover essa denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mesmo assim, o ministro Alexandre de Moraes manteve a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, que vigora desde 4 de agosto deste ano, mais de 100 dias dessa prisão, e no último sábado pela madrugada, houve então, no dia 21, na sexta-feira, um pedido formulado pela Polícia Federal pela conversão da prisão domiciliar em prisão preventiva com recolhimento na carceragem da Polícia Federal, com base basicamente em 3 argumentos principais. Primeiro, que o senador Flávio Bolsonaro havia convocado uma vigília para ser realizada próximo ao condomínio onde o ex-presidente Jair Bolsonaro reside, onde ele se encontra preso, e ali vigília que havia sido convocada para uma reunião de pessoas a partir do sábado à noite. A Polícia Federal vislumbrou ali uma tentativa de tumulto e de que eventual reunião de pessoas pudessem, de alguma maneira, embaraçar o cumprimento da eventual prisão definitiva do ex-presidente Jair Bolsonaro no bojo da ação da suposta trama golpista. Além disso, a Polícia Federal cita aquela questão do deputado federal Alexandre Ramagem, que acabou se mudando para os Estados Unidos, justamente para não ser preso no âmbito dessa ação dele, ele que também acabou sendo condenado no núcleo 1, ou núcleo crucial da suposta trama golpista, e vislumbrou-se ali um risco de fuga por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro. O que ocorre é que ali também, durante a madrugada, meia-noite e 8, foi notificada o sistema penitenciário em relação a uma tentativa de mexer ali na tornozeleira eletrônica do ex-presidente Jair Bolsonaro, e o ministro Alexandre de Moraes invoca esse também um dos motivos como uma tentativa de retirada da tornozeleira eletrônica e o que reforçaria uma eventual risco de fuga. Além disso, a própria questão da proximidade da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, a embaixada dos Estados Unidos fica ali aproximadamente uma distância de 13 quilômetros, que inclusive é citada pelo ministro Alexandre de Moraes na sua decisão, e também um eventual risco de fuga para a embaixada dos Estados Unidos. Essas 3 razões têm sido muito criticadas, a ilegalidade dessa prisão, na verdade. Primeiro, em relação à própria... Porque quando o Procurador-Geral da República decide não promover uma denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro no bojo desse inquérito, da suposta tentativa de coação no curso do processo, obviamente que essa prisão deveria ter sido levantada. No entanto, você vê esse pedido formulado pela Polícia Federal e tem sido muito criticado por vários aspectos. Um deles, a própria questão da convocação da vigília. Se formos nos recordar, durante a prisão do presidente Lula, houve uma vigília de 580 dias nos arredores da Polícia Federal, no bairro do Boa Vista, em Curitiba, e não houve ali qualquer tipo de tentativa de embaraço das atividades da Polícia Federal. Além disso, essa questão de que eventual vigília poderia suscitar uma interferência no trabalho da Polícia Federal não procede, porque o presidente vive dentro de um condomínio, numa área, obviamente, que não tem acesso, o público não tem acesso a essa área do condomínio, e a casa dele está cercada, rodeada de agentes da Polícia Federal e, obviamente, que considerando que ele está sendo monitorado 24 horas por agentes da Polícia Federal presencialmente dentro do seu condomínio, inclusive no quintal da sua casa, não haveria qualquer tipo de risco dele se evadir do local. Mesmo assim, o ministro Alexandre de Moraes, então, considerou que havia esse risco e decretou a prisão.
essa prisão acabou suscitando uma repercussão imediata internacional, inclusive não só em veículos da imprensa, como New York Times, Al Jazeera, dentre outros, mas inclusive de pessoas muito próximas ao presidente americano Donald Trump. Inclusive o Martin DeLuca, que é o advogado do Trump, da Rumble, empresa de mídia social que hoje promove uma ação indenizatória contra o ministro Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, publicou uma publicação no X fazendo menção a essa nova decisão do ministro Alexandre de Moraes. Interessante dizer que hoje o Martin DeLuca, para além de advogado, ele também atua na área internacional, contratado pelo governo americano em negociações envolvendo conflitos diplomáticos. Foi o caso, por exemplo, da atuação dele no começo do ano envolvendo a prisão de americanos na Rússia. Ele conseguiu com que o governo russo soltasse esses americanos e também hoje ele está atuando nas tratativas encabeçada pelos Estados Unidos entre a Rússia e a Ucrânia, uma tentativa de chegar ali a um acordo de paz na guerra Rússia-Ucrânia. E ele disse o seguinte: na manhã seguinte ao dia em que os Estados Unidos abrandaram as tarifas contra o Brasil, tarifas que haviam sido impostas em parte por causa da caça às bruxas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, Alexandre de Moraes elevou essa caça às bruxas a um nível completamente novo. Hoje, ele jogou Bolsonaro em prisão preventiva com uma fundamentação tão frágil que beira a sátira. A detenção foi justificada com base em uma violação não especificada da tornozeleira eletrônica, sem qualquer prova ou explicação, uma vigília pacífica em frente à casa dele e, inacreditavelmente, o fato de Bolsonaro morar a 13 quilômetros da Embaixada dos Estados Unidos. Sim, Moraes literalmente argumentou que por Bolsonaro viver a uma curta distância de carro da Embaixada Americana, ele tentaria fugir para lá. Como se os Estados Unidos, que sancionaram o próprio Moraes por violações de direitos humanos, fossem contrabandear Bolsonaro para fora do Brasil. É difícil imaginar um insulto mais gratuito a Donald Trump e a Marco Rubio. A prisão preventiva no Brasil exige prova concreta do risco de fuga, atos objetivos de obstrução e a constatação de que nenhuma outra medida menos gravosa seria suficiente. Moraes não apresentou nada disso. Simplesmente descreveu um plano hipotético de fuga baseado em geografia, especulação e medo de uma multidão pacífica. E fez isso um dia depois dos Estados Unidos terem estendido um ramo de oliveira com a redução das tarifas. O timing é desafiador. Goste-se ou não de Bolsonaro, prender um ex-presidente com base na distância de carro até a Embaixada dos Estados Unidos não é Estado de Direito. É uma fé, é política, é uma demonstração extraordinária de desrespeito à administração Trump, que agiu de boa fé apenas algumas horas antes. Ele também fez uma outra publicação na sequência, reiterando essa crítica à decisão do Moraes. Falou: Moraes acabou de explodir a diplomacia de Lula e Geraldo Alckmin, que tem trabalhado incansavelmente por meses tentando estabilizar a relação do Brasil com os Estados Unidos. Eles sabem que o Brasil está em corda bamba com Trump e finalmente receberam o primeiro sinal de boa vontade ontem, em relação às tarifas. Na manhã seguinte, Moraes torpedeia todo o esforço diplomático com uma decisão exatamente o tipo de excesso que desencadeou a crise em primeiro lugar. Enquanto a equipe de Lula tenta desesperadamente reconstruir a confiança com os Estados Unidos, Moraes está fazendo tudo possível para provar por que foi sancionado em primeiro lugar. Se o Brasil quer credibilidade no exterior, talvez comece arrumando sua própria casa, porque agora um homem está desfazendo o trabalho de todos os outros em tempo real. Na sequência, o próprio Jason Miller, que é um dos consultores mais próximos do presidente americano Donald Trump, também fez uma publicação dizendo o seguinte: olha, para todos que foram enganados achando que a caça às bruxas do STF de Alexandre de Moraes contra o presidente Bolsonaro era exagero, o que Moraes só queria era colocar Bolsonaro em prisão domiciliar leve e não queria mandá-lo para a cadeia. Espero que estejam gostando do café da manhã. Ex-líder do Brasil, Bolsonaro, é preso por alegações de plano de fuga. E aqui o Jason Miller também faz uma publicação com uma figura do Voldemort, que é o vilão do Harry Potter, comparando ao ministro Alexandre de Moraes e dizendo que o inverno está chegando. Também uma menção ali, uma frase célebre da série Game of Thrones, também em relação ao perigo crescente que o ministro Alexandre de Moraes estaria enfrentando a partir dessa mais nova decisão ilegal. E a própria Embaixada dos Estados Unidos reproduziu uma publicação do Christopher Landau, que é o número 2 da Secretaria de Estado americana, e disse o seguinte: a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Dos Estados Unidos no Brasil. O juiz Moraes, um violador de direitos humanos sancionado, expôs o Supremo Tribunal Federal do Brasil à vergonha e ao descrédito internacional ao desrespeitar normas tradicionais de autocontenção judicial e politizar de forma escancarada o processo judicial. Os Estados Unidos estão profundamente preocupados diante de seu mais recente ataque ao Estado de Direito e à estabilidade política no Brasil. A provocativa e desnecessária prisão do ex-presidente Bolsonaro, que já estava em prisão domiciliar sob forte vigilância e com rígidas restrições de comunicação.
Não há nada mais perigoso para a democracia do que um juiz que não reconhece limites para seu poder. Então, se vê aqui realmente uma escalada agora dessa tensão entre Brasil e Estados Unidos, considerando essa nova decisão do ministro Alexandre de Moraes, o próprio Martin de Luca reconhecendo que as tarifas, a redução das tarifas em relação aos produtos brasileiros era um aceno do governo americano para tentar chegar a um acordo entre os dois países, e essa nova decisão do Moraes bota mais lenha na fogueira aí na relação entre os dois países, Roxana. Bom, falando da parte prática, né, de como que se dá uma prisão nesse caso, teve uma audiência de custódia, né, Fred, que ele foi submetido no último domingo, então, em que o juiz atestou a legalidade da prisão e depois essa decisão foi submetida à primeira turma do STF, que por unanimidade, então, confirmou a prisão do ex-presidente. Pois é, havia, né, de fato, nem havia tanta expectativa em relação à decisão da primeira turma, que a gente sabe que os demais ministros estão alinhados com o ministro Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Carmen Lúcia. O próprio Luiz Fux, que era o voto divergente, acabou migrando para a segunda turma do STF e eles acabaram, então, por confirmar essa decretação da prisão preventiva. Há a discussão em relação à eventual transferência do ex-presidente Bolsonaro para um estabelecimento militar, porque o Estatuto dos Militares prevê que prisões de militares têm que ser feitas, o recolhimento desses militares em estabelecimentos militares, como é o caso, inclusive, de uma reunião que o ministro Alexandre de Moraes realizou na semana passada com o ministro da Defesa, José Múcio, e com o chefe, comandante do Exército, Tomás Paiva, justamente para discutir o recolhimento do general Braga Neto, que se encontra preso preventivamente, inclusive, dos demais comandantes das Forças Armadas que foram condenados no núcleo crucial e estratégico da suposta trama golpista. Então, há hoje essa preocupação em relação a essa eventual transferência ou não do ex-presidente Bolsonaro para um estabelecimento militar, considerando inclusive a sua situação de saúde. Até porque a própria questão da tornozeleira eletrônica, ali houve por parte da defesa a alegação de que o ex-presidente Bolsonaro teve ali uma interação medicamentosa, estaria num estado de alucinação, e por isso que ele mexeu na tornozeleira eletrônica naquele momento às 00:08. E o procedimento usual nesses casos de qualquer tipo de incidente com a tornozeleira eletrônica é antes de uma decretação de prisão que o juiz ouça a defesa para apresentar ali as suas alegações. Até porque no próprio caso do ex-presidente Fernando Collor, que se encontra hoje preso domiciliarmente, ali ocorreu um fato envolvendo a tornozeleira eletrônica, ela ficou desligada por 36 horas e o ministro Alexandre de Moraes primeiro escutou a defesa e acabou, diante da explicação formulada pela defesa do ex-presidente Fernando Collor, decidiu pela manutenção da prisão domiciliar, e que a defesa do ex-presidente Collor alegou basicamente que ele não sabia mexer no dispositivo, até porque eram os primeiros dias ali da prisão domiciliar e da utilização da tornozeleira eletrônica, ele acabou desligando a tornozeleira. Inclusive, um próprio estudo do CNJ mostra que é comum esse caso de incidentes envolvendo tornozeleiras eletrônicas. 35% dos monitorados eletronicamente apresentam algum tipo de incidente com as tornozeleiras. Aqui é até interessante, em relação à prisão em si, trazer uma reflexão do André Marcília, que ele diz o seguinte: a prisão preventiva de Bolsonaro é ilegal, inconstitucional e abusiva. Os fundamentos usados por Moraes são 3. Risco de fuga, baseado na fuga de ramagem e na distância da casa até a embaixada, convocação de vigílias nas proximidades da residência e violação da tornozeleira. A prisão preventiva só seria possível mediante descumprimento claro das cautelares da domiciliar, o que não ocorreu. É inconstitucional prender alguém por atos de terceiros. A fuga de ramagem e a convocação de vigílias não podem ser imputadas a Bolsonaro. Além disso, vigília é exercício do direito de reunião previsto na Constituição. Lula foi preso com uma multidão no sindicato e recebeu diariamente bom dia, boa tarde, boa noite na prisão. Isso jamais foi tratado como risco à ordem pública. A alegação de violação da tornozeleira exige contraditório. Se houve falha ou perda de sinal, a defesa deveria ser intimada para explicar. Supor que a oscilação indica plano de fuga viola a Constituição, ninguém pode ser preso por ilações. Moraes, antecipar a prisão para evitar tumulto, ignora a presunção de inocência. Ainda existem prazos e recursos pendentes. A antecipação do cumprimento de pena antes do esgotamento recursal é incompatível com a Constituição. Ao tratar uma vigília religiosa como acampamento golpista, Moraes dá interpretação política aos fatos. O objetivo evidente é atribuir à família de Bolsonaro responsabilidade pela prisão. A decisão carece de boa-fé, viola princípios básicos da Constituição e se presta a finalidades políticas não jurídicas, como de costume. Tá, então, você já sabe, né? Análises desse tipo só aqui na Gazeta do Povo. O episódio de hoje fica por aqui, a gente espera vocês na próxima edição. Tchau!
Olá, para você que acompanha a Gazeta do Povo, eu sou a Rossana Bittencourt e esse é o podcast 15 Minutos, em que você fica bem informado com os comentários e análises do Frederico Juncker, que está aqui ao meu lado. Fred, bem-vindo. Olá, Rossana, e olá os amigos da Gazeta do Povo. Fred, contrariando todos os conselhos, vamos dizer, mais sensatos, em volta dele, o presidente Lula insistiu na indicação de Jorge Messias como um próximo ou possível ministro do STF, mas a oposição já garantiu que vai fazer frente a isso e não vai deixar esse nome passar. Pois é, Rossana, a expectativa hoje é que se a votação fosse nessa semana, o nome de Jorge Messias seria rejeitado pelo Senado, especialmente pela resistência a esse nome por parte do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre tinha expectativa de que o senador Rodrigo Pacheco, pelo estado de Minas Gerais, fosse indicado a essa cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal, e o presidente Lula, então, acabou por indicar o AGU, o atual advogado-geral da União, Jorge Messias. Há, inclusive, hoje, uma falta de diálogo, um rompimento entre o presidente do Senado Federal e o líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner. O senador Jacques Wagner, que chegou, inclusive, falou de um estranhamento pelo afastamento do presidente da casa, o senador Davi Alcolumbre. E você vê, então, claramente o esgarçamento da relação entre o presidente do Senado e o governo federal nessa questão envolvendo a indicação ao STF. O presidente do Senado, muito próximo do governo, tanto que de 2 ministros foram indicados por ele ao governo federal, dentre os quais o ministro das Comunicações. E, nesse momento, inclusive, haveria, por parte do Davi Alcolumbre, também o apoio do ministro Alexandre de Moraes. E a explicação desse apoio do ministro Alexandre de Moraes a essa resistência ao nome do Jorge Messias, justamente porque o senador presidente da casa tem se negado também a pautar os pedidos de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Então, nos bastidores hoje do Supremo, o ministro Alexandre de Moraes também estaria atuando para uma provável rejeição do nome de Jorge Messias ao STF. O candidato Jorge Messias publicou uma nota oficial acenando ao presidente do Senado e dizendo basicamente o seguinte, que iniciada a primeira semana após a minha indicação, sinto-me no dever de me dirigir ao presidente do Senado Federal, senhor Davi Alcolumbre, para oferecer-me ao seu escrutínio constitucional na condição de indicado ao cargo de ministro do STF pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O faço também por reconhecer e louvar o relevante papel que o presidente Alcolumbre tem cumprido como integrante da casa que agora preside pela segunda vez, atuando como autêntico líder do Congresso Nacional, atento a elevados processos decisórios em favor de nosso país. Durante um período significativo de minha carreira, fui acolhido pelo presidente Davi para trabalhar no Senado Federal, onde, próximo aos demais membros daquela alta casa legislativa, aprendi a dimensionar a atividade política como um espaço nobre de definição de rumos e administração de conflitos em nossa sociedade. Assim, pude desenvolver uma relação saudável, franca e amigável com o presidente Davi, por quem tenho grande admiração e apreço. Acredito que juntos poderemos sempre aprofundar o diálogo e encontrar soluções institucionais que promovam a valorização da política por intermédio dos melhores princípios da institucionalidade democrática. Da mesma maneira, buscarei conversar diretamente com cada um dos senadores e senadoras, ouvindo atentamente suas preocupações com a justiça de nosso país e expondo a perspectiva que eu pretendo, caso aprovado pela Casa, levar ao Supremo Tribunal Federal para lá agir em defesa de nossa Constituição Federal. Então se vê, inclusive, essa ausência de diálogo entre os dois, porque essa tentativa de comunicação do Jorge Messias com Davi Alcolumbre, mediante uma nota oficial que revela que nos bastidores eles estão tendo ali uma dificuldade de diálogo. Tanto assim que o próprio senador Davi Alcolumbre fez questão de responder essa nota do Jorge Messias, dizendo o seguinte: o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, toma conhecimento, com respeito institucional, da manifestação pública do indicado ao Supremo Tribunal Federal. E afirma que o Senado Federal cumprirá com absoluta normalidade a prerrogativa que lhe confere a Constituição, conduzir a sabatina, analisar e deliberar sobre a indicação feita pelo Presidente da República. Cada poder da República atua dentro de suas próprias atribuições, preservando o equilíbrio institucional e o respeito aos ritos constitucionais. E o Senado assim o fará no momento oportuno, de maneira que cada senador e cada senadora possa apreciar devidamente a indicação e manifestar livremente seu voto. Além da questão do nome em si, que levou o presidente do Senado a uma rejeição ao nome de Jorge Messias, há também uma questão de que o presidente do Senado teria contrariado de que o Lula não teria conversado com ele antes sobre a indicação de Jorge Messias. Ele fez essa comunicação
por meio da publicação do nome do Messias no Diário Oficial, no último feriado, no dia 20 de novembro, e ele não conversou antes com o presidente da Casa. Há uma questão aqui também que o rito de indicação ao cargo de ministro do Supremo envolve a publicação do nome indicado no Diário Oficial e a apresentação de uma mensagem pelo presidente da República ao Senado. Essa mensagem ainda não foi encaminhada e há uma expectativa de que o presidente Lula faça o encaminhamento dessa mensagem amanhã, quando Davi Alcolumbre vai até o ato de sanção do projeto de lei que estabelece a isenção do imposto de renda na faixa dos R$5.000. Então, eles se encontrarão na quarta-feira e ali haverá a oportunidade, então, do presidente Lula apresentar essa mensagem, o encaminhamento da mensagem ao Senado Federal, para que, então, seja agendada a sabatina do indicado na CCJ. A CCJ ela é presidida pelo senador Otto Alencar, senador do PSD pelo estado da Bahia, senador intimamente ligado à base do governo, faz parte ali do tropa de choque do governo dentro do Senado Federal, mas independente disso, então, já ele anunciou a vontade de, tão logo encaminhada a mensagem ao Senado, pautar a sabatina do candidato para o próximo dia 3, agora de dezembro, e haveria então um pedido coletivo de vista do nome e a votação no dia 10 de dezembro. Há uma preocupação do governo em relação à votação nesse período, dada justamente essa perda de apoio do governo no Senado Federal, também não só da oposição, mas capitaneada hoje pelo próprio presidente da Casa. Uma outra frente que se abre contra o candidato Jorge Messias na CPMI do INSS, justamente com a aprovação, na verdade, a votação de uma convocação para que ele preste esclarecimentos perante a CPMI do INSS. Por quê? Porque quando ele estava ali conduzindo a AGU, ele recebeu um relatório em agosto do ano passado que apontava o desvio dos recursos, o roubo do dinheiro dos aposentados e pensionistas, 9 entidades envolvidas principalmente nesses desvios, e ao promover uma ação judicial que buscava bloquear o patrimônio dessas entidades para garantir o ressarcimento dos lesados por esses descontos indevidos, ele deixou de fora nessa ação judicial algumas das principais entidades sindicais envolvidas, dentre as quais o Sindinap, que tem como vice-presidente o irmão do presidente Lula, Frei Chico. Então, o próprio senador Carlos Viana, que é um senador independente, senador pelo estado de Minas Gerais e é o presidente da CPMI do INSS, anunciou então que ele colocará para votação a convocação de Jorge Messias para prestar esclarecimentos perante a CPMI do INSS, e essa convocação foi feita a partir de um pedido formulado pelo líder do PL na Câmara dos Deputados, o deputado federal Sóstenes Cavalcante. Então você vê um novo fronte de resistência ao nome do Messias com a exposição dele na CPMI do INSS pela questão da eventual prática do crime de prevaricação ao não incluir nessas ações judiciais que buscavam bloqueio do patrimônio dessas entidades envolvidas no dinheiro do roubo dos aposentados, o Sindinap e a Conafer, que são duas das principais entidades. Além disso, uma outra pauta importante para a oposição, a questão do aborto, a votação, na verdade, a posicionamento oficial da AGU na votação da DPF 1141, foi uma ação promovida pelo PSOL perante o Supremo Tribunal Federal, que buscava declarar a nulidade, a inconstitucionalidade de uma resolução do Conselho Federal de Medicina que proibia a sistolia fetal, o aborto praticado após 22 semanas de existência do feto. E o senador Sérgio Moro fez então uma publicação dizendo o seguinte: ou se é a favor da vida ou se é a favor da morte. Nada pessoal contra o Jorge Messias, mas como alguém que se diz contra o aborto, pode ser a favor de sua realização por assistolia fetal, um procedimento cruel em gravidez avançada, quando a vida do feto já se tornou viável fora do útero da mãe? Sim, a AGU de Lula foi a favor do aborto tardio em ação proposta pelo PSOL, a DPF 1141. Bastava ser contra. Há alternativas ao aborto legal em gravidez avançada. O próprio deputado Maurício Marcon, do Podemos Rio Grande do Sul, também se posicionou a respeito desse tema e falou: olha, o AGU de Lula defende matar um bebê com uma agulha no coração, mesmo que esse esteja já com 9 meses. Além de AGU, é o indicado do presidente ao STF e tem quem jure que ele é um cristão. Aqui até uma questão interessante, que o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, saiu em apoio à indicação do Jorge Messias, inclusive participou de um culto na Igreja Assembleia de Deus no último final de semana, justamente em apoio e reforçando o nome do Jorge Messias, e falou que atuaria para
quebrar as resistências ao nome do Jorge Messias dentro do Senado Federal, especialmente com a bancada de oposição de quem ele é mais próximo. E o ministro André Mendonça foi muito criticado por isso, primeiro por dizer que ele atuaria ali dentro do Senado Federal, uma atuação política que não cabe ao ministro do Supremo Tribunal Federal, e segundo, por essa questão de uma divergência ideológica, especialmente da bancada de oposição com com o indicado Jorge Messias. Aqui é até interessante dizer que tem aparecido e circulado vários trechos da tese de doutorado do Jorge Messias. Ele defendeu seu doutorado perante a Universidade de Brasília no ano passado e a oposição tem destacado alguns trechos da tese de doutorado do Jorge Messias que colocam questionamentos relativos ao seu posicionamento político-ideológico e a eventual imparcialidade que ele teria ou não à frente de uma cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal, considerando inclusive essas indicações recentes do Flávio Dino e do Cristiano Zanin. E alguns trechos aqui que se destaca, ele trata da questão do governo Dilma Rousseff, da crise fiscal do governo Dilma Rousseff, e ele diz e defende que o problema das gestões e da crise econômica durante o governo Dilma Rousseff foi que o governo teria gastado pouco. Diferente do que dizem a maior parte dos economistas de que a crise econômica ocasionada nos governos Dilma 1 e 2 decorreu justamente de um desequilíbrio fiscal de gastos públicos exagerados e que não correspondiam à arrecadação daquele momento. Ele disse basicamente o seguinte, que embora houvesse reservas internacionais e espaço fiscal, o governo foi levado a adotar políticas de contração fiscal que contribuíram para a forte retração de atividade econômica em 2015 e 2016 e a derrubada do governo Dilma Rousseff. Além disso, na sua tese ele faz ataques contra a Lava Jato e a defesa do Poder Judiciário para impor uma agenda de governo. Ele diz aqui o seguinte, logo em seguida viria o processo chamado Mensalão e decisões relativas à Operação Lava Jato, colocaria de vez a Suprema Corte no centro do debate político do país. Entre 2012 e 2018, multiplicaram-se críticas da esquerda sobre o conservadorismo e autoritarismo do Judiciário e do STF, que estariam atuando de maneira partidarizada em detrimento dos interesses do Partido dos Trabalhadores e dos próprios trabalhadores e movimentos sociais. A prisão do ex-presidente Lula, bem como a negação do registro de sua candidatura em 2018, reforçam as censuras. Na realidade, a autoridade do Supremo estava sendo solapada por movimentos sociais autoritários e por instâncias inferiores do Judiciário, que, em última instância, buscavam reverter a própria ordem constitucional de 1988. O STF logrou estancar os abusos da Lava Jato, reverter decisões injustas de instâncias inferiores e fazer frente às ameaças golpistas que ganharam ímpeto renovado com a chegada de Bolsonaro à presidência. Toda essa reflexão sobre o papel do judiciário no Brasil e no mundo serve para demonstrar a importância desse poder para a implementação da agenda do governo. E outro trecho aqui em que ele chama o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff de golpe. Ele diz aqui, no Brasil, a reestruturação política foi particularmente visível. Entre 1994 e 2014, o sistema político brasileiro havia sido dominado por forças de centro-esquerda, PT, e centro-direita, PSDB, cujos principais líderes, aliás, tinham laços históricos com a esquerda. A partir das jornadas de junho de 2013, movimentos inicialmente de esquerda passaram a ser pautados progressivamente por pressões conservadoras, o que acabou dando lugar ao surgimento de uma nova direita, articulada sobretudo por meio de plataformas digitais. Em pouco menos de 2 anos, o MPL, Movimento Passe Livre, esquerda, foi suplantado nas ruas pelo MBL, Movimento Brasil Livre de direita, em um processo que acabou resultando no golpe de 2016, se referindo ao impeachment da Dilma, e na eleição de Jair Bolsonaro em 2018. E, por fim, ele também fala no fortalecimento do Poder Judiciário ao ponto, inclusive, de definir resultados eleitorais. Ele fala que o fortalecimento do Judiciário ao redor do mundo posiciona necessariamente como um ator relevante capaz de determinar resultados eleitorais, a destituição ou a permanência de um governo. Então, você vê que várias frentes se abrindo contra a indicação do Jorge Messias, passando seja pela resistência do nome dele pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre, e pela resistência da oposição, considerando o que se vê como posicionamentos político-ideológicos do candidato que comprometeriam a sua imparcialidade ao exercer o cargo de ministro do Supremo. Rosana. Bem, né, Fred? Mais uma sabatina que a gente vai acompanhar e aguardar aí ansiosamente. Vai ser animada, com certeza. O episódio de hoje fica por aqui. A gente espera vocês na próxima edição. Tchau! Olá para você que acompanha a Gazeta do Povo, eu sou a Rosana Bittencourt e esse é o podcast 15 Minutos, em que você fica bem informado com os comentários e análises do Frederico Juncker, que está aqui ao meu lado.
Fred, bem-vindo. Olá, Rossana, e olá aos amigos da Gazeta do Povo. Fred, a gente não tinha muita expectativa de quando, de fato, Bolsonaro seria preso para começar a cumprir a pena que foi imposta, né, a ele, mas, de fato, ele já foi preso por outro motivo, mas agora Alexandre de Moraes definiu que, então, ele deve ficar preso, pelo menos por enquanto, na Superintendência da Polícia Federal. E os outros envolvidos na suposta trama golpista também foram encaminhados à carceragem, com exceção de Alexandre Ramagem. Pois é, Rossana, estávamos na expectativa de quando seria dado início ao cumprimento definitivo da pena privativa de liberdade a que os réus do núcleo crucial da suposta trama golpista foram condenados, e o ministro Alexandre de Moraes certificou o trânsito em julgado da decisão condenatória, contrariando inclusive a expectativa das defesas, que basicamente o que ocorreu, quando você teve a publicação do acórdão condenatório, abre-se o prazo para que as defesas apresentem o recurso de embargos de declaração quando há algum tipo de contradição, omissão ou obscuridade na decisão, o prazo de 5 dias. Esses recursos foram julgados, eles foram considerados meramente protelatórios e por isso não foram acolhidos. Abriu-se um novo prazo para apresentação de novos embargos de declaração, também nesse prazo de 5 dias, e as defesas optaram por não apresentar os embargos de declaração. No entanto, também corria nesse período o prazo de apresentação dos embargos infringentes, que é o recurso cabível dentro do Supremo quando há um acórdão não unânime que julga procedente a ação penal. Então, basicamente, se há uma condenação e esse acórdão não tem a unanimidade de votos dos integrantes do Supremo, cabe o recurso de embargos infringentes. O regimento interno do Supremo, ele dispõe sobre os julgamentos pelo plenário. Ele diz que, na hipótese de haver 4 votos divergentes pela absolvição, caberia, então, a interposição desses recursos. No caso das turmas, como não havia previsão regimental relativamente às turmas, o Supremo fixou entendimento jurisprudencial de que nas turmas seriam necessários no mínimo 2 votos divergentes para que esses embargos sejam cabíveis. O ministro Alexandre de Moraes antecipou essa questão relativamente ao cabimento ou não desses recursos de embargos infringentes e, ao considerar que eles são incabíveis, porque só tivemos na hipótese 1 voto pela absolvição, ele acabou por considerar o trânsito em julgado e antecipando, então, a partir do momento em que há o trânsito em julgado e não cabe mais nenhum recurso dentro do processo, se inicia, então, o cumprimento definitivo das penas. Essa decisão acabou tomando de surpresa a própria defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e o seu advogado, Paulo Cunha Bueno, publicou uma nota questionando essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ele disse o seguinte: tomando conhecimento da certificação do trânsito em julgado, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro vem informar que o regimento interno do Supremo, no seu artigo 333, inciso 1, determina que podem ser opostos embargos infringentes da decisão não unânime da turma, sem qualquer condicionante, assim como também determina claramente, no artigo 335, que da decisão que não admitir os embargos caberá agravo em 5 dias para o órgão competente para o julgamento do recurso, ou seja, o plenário do STF. Cabe lembrar que, por ocasião do julgamento do ex-presidente Fernando Collor e também do caso Débora Rodrigo dos Santos, o famoso caso da Débora do Batom, só se certificou o trânsito em julgado após o ajuizamento dos embargos infringentes, sendo surpreendente para a defesa a certidão de trânsito em julgado com a inadmissibilidade de um recurso ainda não proposto. Seja como for, a defesa ajuizará no curso do processo estabelecido pelo regimento o recurso que entende cabível. Então, a defesa, a despeito dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, eles apresentarão ainda esses recursos de embargos infringentes. Até porque, como bem lembrado aqui pelo advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, esses recursos foram opostos no caso do Fernando Collor e o próprio ministro Alexandre de Moraes cita na sua decisão esse julgado do Fernando Collor dizendo o seguinte: olha, determina no caso Collor a rejeição dos infringentes quando não presente o número mínimo de votos absolutórios próprios, 4 no plenário e 2 na turma. O STF autoriza a decretação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão e o imediato cumprimento da decisão condenatória. Decisão monocrática referendada no sentido de não admitir os embargos infringentes, considerando o caráter meramente protelatório, com a certificação do trânsito em julgado da presente ação penal e determinando ao réu Fernando Collor de Mello imediato início do cumprimento da pena total, no caso do Collor, de 8 anos. Então, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes é mais um atropelo no devido processo legal,
porque de fato caberia a ele, na condição de relator, aguardar esse prazo para oposição dos embargos infringentes. Aí sim, se ele considerasse que esses recursos não são cabíveis, ele faria essa consideração e daria início ao cumprimento definitivo da pena, mas ainda caberia um novo recurso chamado de agravo regimental, que levaria essa apreciação dessa questão pro plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, a despeito disso, então já foi dado início ao cumprimento da pena de todos os réus do núcleo crucial, com exceção do deputado federal Alexandre Ramagem, que acabou indo para os Estados Unidos, ele que agora entrou na lista de foragidos e terá o seu nome inscrito na lista de difusão vermelha da Interpol, e o governo brasileiro e o Poder Judiciário brasileiros formularão um pedido de extradição ao governo americano para que, eventualmente, o deputado Alexandre Ramagem seja extraditado para o Brasil. Essa questão até da extradição do deputado Alexandre Ramagem, ele já deu uma série de entrevistas alegando que foi para os Estados Unidos justamente porque ele considera o seu processo injusto e ilícito, considerando a série de ilegalidades praticadas e se fiando, inclusive, no voto do ministro Luiz Fux, que apontou uma série de problemas, violações ao devido processo legal no julgamento desse processo, e ele falou que já teve contato com autoridades americanas e que muito dificilmente um pedido de extradição dele seria acolhido, considerando todas essas questões e polêmicas envolvendo esse julgamento do Ramagem. No caso do Ramagem, ainda aquela questão mesmo que ele detinha imunidade processual, e a Câmara dos Deputados chegou a votar pela suspensão do processo do Ramagem em relação a alguns crimes, e, no entanto, o ministro Alexandre de Moraes fez aquela separação de crimes que poderiam ser suspensos e os demais não, e deu continuidade ao processo, e ele acabou também sendo condenado, no caso do Ramagem, a uma pena de 16 anos. Em relação aos generais e militares que foram condenados, eles estão cumprindo as penas em estabelecimento militar. O caso do general Augusto Heleno foi condenado a uma pena de 21 anos, Paulo Sérgio Nogueira a pena de 19 anos, os dois estão cumprindo a pena no Comando Militar do Planalto, o ex-presidente Jair Bolsonaro na Superintendência da Polícia Federal, o Anderson Torres na Papuda, ele que foi ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Almir Garnier, o almirante, está cumprindo a sua pena na Estação Rádio da Marinha, também no Distrito Federal, e o general Braga Neto está cumprindo na 1ª Divisão do Exército do Rio de Janeiro. O general Braga Neto, que já estava preso preventivamente desde dezembro de 2024. Aqui, interessante destacar também que a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro na Superintendência da Polícia Federal, ela partiu de uma conversa entre o ministro da Defesa, José Múcio, o general comandante do Exército, general Tomás Paiva, e o próprio ministro Alexandre de Moraes. Eles ponderaram porque o Estatuto Militar prevê que todo militar deve ser preso em estabelecimento militar, como foi feito no caso dos generais e do almirante. No entanto, no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, eles ponderaram, especialmente o general Tomás Paiva, de que poderia gerar qualquer tipo ali de situação, de um tumulto dentro dos quartéis, a presença do ex-presidente Bolsonaro nessas instalações militares, e aí o ministro Alexandre de Moraes acolheu a sugestão do general Tomás Paiva e determinou então a prisão do ex-presidente em sala de Estado-Maior, no caso, na Superintendência da Polícia Federal, tal qual havia sido feito com o ex-presidente Lula quando da sua prisão no âmbito da Operação Lava Jato. Aqui umas questões interessantes envolvendo também essas penas. A Lei de Execução Penal, ela prevê a progressão de regime. Essas penas elas se iniciam então no regime fechado, e após o cumprimento de 25% dessa pena, os réus têm direito, então os condenados, à progressão para o regime semi-aberto. O artigo 112 da Lei de Execução Penal, que prevê essa progressão de regime, e diz ali no inciso 3, 25% da pena, no caso, se for o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. Dos 5 crimes que foram imputados a esses réus e nos quais eles foram condenados, há vários desses tipos penais que prevêem ali a prática mediante forma vinculada, que basicamente é mediante violência ou grave ameaça, que é o caso da tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, a tentativa de golpe de Estado, que são crimes praticados mediante violência ou grave ameaça. Então, no caso, por exemplo, do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele teria uma progressão de pena com cumprimento ali mais ou menos de 6 anos e 9 meses da pena de prisão, ele poderia progredir para o regime semiaberto. O caso do general Augusto Heleno,
aproximadamente 5 anos e 3 meses de prisão. O caso do Paulo Sérgio Nogueira, o general, aproximadamente 6 anos. O Anderson Torres também, aproximadamente 6 anos, no caso dele no presídio da Papuda, porque ele não detinha nenhuma patente militar. E no caso do Almir Garnier, também 6 anos. No caso do general Braga Neto, aproximadamente 6 anos e 5 meses. E no caso do deputado federal, atualmente deputado federal Alexandre Ramagem, aproximadamente 4 anos para que ele tenha progressão de regime e considerando agora que ele está nos Estados Unidos ainda não deu início ao seu cumprimento de pena. Então, há uma expectativa grande também em relação à eventual perda da patente e do posto por esses militares. Há um procedimento previsto no Código Penal Militar para que militares que eventualmente tenham cometido os crimes e sejam condenados por crimes com pena privativa de liberdade superior a 2 anos e que eles respondam ao procedimento chamado a representação por indignidade ou incompatibilidade para oficialato perante o Superior Tribunal Militar. Essa representação é então apresentada pelo Procurador-Geral Militar para que esses militares eventualmente percam a sua patente ou o posto, e aí vai depender dessa apreciação por parte dos ministros do Superior Tribunal Militar. Esse tribunal ele é composto por 15 ministros, e dos quais 10 são militares e 5 são civis. Não é uma perda de posto e patente automática, eles podem fazer considerações sobre a eventual manutenção da perda, né, do posto ou da patente. Ali todo um dispositivo e o regulamento do trâmite desse pedido formulado pelo Ministério Público Militar, envolvendo, por exemplo, as práticas de crime de peculato, ato de libidinagem, extorsão simples, roubo simples, e os crimes que foram imputados aos réus condenados nessa suposta trama golpista não são crimes previstos ali no Código Penal Militar como suscetíveis de perda do posto e patente, mas depende da apreciação ali por parte dos membros do Superior Tribunal Militar. Então essa grande expectativa em relação a esse caso e a eventual perda no caso da patente e do posto, dado que eles são militares, e no caso agora também do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, a questão dos seus direitos políticos, todos eles ficam inelegíveis por 8 anos a partir da condenação. E, no caso também, em relação à suspensão dos direitos políticos, ficam com os direitos suspensos enquanto estão aí no cumprimento da pena. No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele ficaria então com seus direitos suspensos aproximadamente até 2060. Não poderia concorrer e então fica essa expectativa, para além já da questão das decisões do TSE, que haviam tornado inelegível por abuso de poder político e econômico, agora essa inelegibilidade e suspensão dos direitos políticos decorrentes dessa condenação, Rossana. Fred, você acha que tudo isso foi planejado pelo ministro Alexandre de Moraes para acontecer de maneira que não tivesse grande alarde, para pegar todo mundo meio de surpresa? Porque, na verdade, a gente não esperava que, de fato, fosse agora ainda em novembro, né, que essas prisões fossem acontecer. Pois é, ele acabou antecipando. A expectativa, se fossem cumpridos os prazos, até essa questão dos embargos infringentes, de que eles fossem provavelmente presos ali no final desse ano, início do ano que vem, até considerando o recesso judiciário. E aí você vê o ministro Alexandre de Moraes fez então aquela manobra na questão da decretação da prisão preventiva, já para deslocar o Bolsonaro para a sede, né, para a superintendência da Polícia Federal em Brasília, de forma a gerar menos alarde. Ele, inclusive, que justificou essa prisão na questão da vigília que havia sido convocada pelo senador Flávio Bolsonaro, além disso, pela distância entre a casa do ex-presidente e a embaixada dos Estados Unidos. Então, houve ali essa justificativa e antecipação já, me parece, ele já antecipou para o final de semana, antevendo que certificaria um trânsito em julgado dessa decisão condenatória e, de certa forma, gerando menos alarde em relação ao cumprimento, né, dessa pena de prisão. Considerando, inclusive, a própria situação do ex-presidente Lula, quando teve a sua decretação de prisão no âmbito da Operação Lava Jato, ele que foi lá para a sede do Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo, fez praticamente um comício na frente da sede do sindicato, ele se esperou um dia inteiro para que então fosse cumprida a pena de prisão e ele fosse deslocado para a sede da Polícia Federal em Curitiba. Então, me parece que foi de fato um movimento articulado do ministro Alexandre de Moraes para gerar aí menos alarde, menos tumulto na efetivação dessa prisão. Tá, então, análise desse tipo você sabe só aqui na Gazeta do Povo. O episódio do 15 Minutos de hoje fica por aqui. A gente espera vocês na próxima edição. Tchau!
Olá para você que acompanha a Gazeta do Povo, eu sou a Rossana Bittencourt e esse é o podcast 15 Minutos, em que você fica bem informado com os comentários e análises do Frederico Juncker, que está aqui ao meu lado. Fred, bem-vindo. Olá, Rossana, e olá aos amigos da Gazeta do Povo. Fred, na metade do mês de novembro, teve um evento do Ministério Público que contou com o ministro Alexandre de Moraes como palestrante, orador, enfim, foi uma figura de bastante... que chamava muita atenção que estava nesse evento esse patrocinado pela Coca-Cola, e isso virou pauta no governo Donald Trump. Pois é, Rossana, há uma grande discussão se a lei Magnitsky pegou ou não pegou no Brasil, se a lei já surtiu efeitos em relação às sanções que foram aplicadas ao ministro Alexandre de Moraes. E a empresa Coca-Cola, que tem operação no Brasil, uma das marcas mais famosas do mundo, patrocinou esse evento, o Congresso Nacional do Ministério Público, o 26º, teve o ministro Alexandre de Moraes como um dos palestrantes. Ela acabou, os executivos da Coca-Cola, recebendo uma ligação do Departamento de Estado americano, indagando por que eles patrocinaram esse evento, considerando que o ministro Alexandre de Moraes está sancionado pelo governo americano. Isso vem justamente num esforço que está sendo feito a partir desses meses para que a lei Magnitsky, de fato, surta efeitos, o que eles denominam em inglês de enforcement, que a lei seja devidamente efetivada, concretizada. Então, há uma certa incompreensão como funciona um processo de aplicação das sanções àqueles indivíduos ou empresas que não sigam a proibição de se relacionar com os indivíduos sancionados. Só para fazer aqui uma breve lembrança, o ministro Alexandre de Moraes, a partir do momento que foi sancionado, assim também sua esposa e o escritório, o Instituto Lex, o escritório de advocacia do qual ela é sócia, foram todos sancionados, eles passaram a sofrer 3 sanções. A primeira delas, o cancelamento dos seus vistos, a proibição de ingresso no território americano. A segunda, o congelamento de quaisquer ativos que eles possuam em território americano sob controle de empresas americanas, o caso, por exemplo, de uma conta no Bank of America. A partir do momento que você é sancionado, essa conta fica congelada. E a terceira sanção, que é a mais grave, é chamada de pena de morte financeira, que é a proibição de que qualquer indivíduo ou empresas americanas estabeleçam qualquer tipo de relação contratual, comercial, financeira com os indivíduos e entidades sancionados. E há uma forma de aplicação dessas sanções que podem ser tanto sanções financeiras, pesadas multas aplicadas àqueles, chamadas de sanções secundárias, aqueles indivíduos ou empresas que violem essa proibição de relação, ou também, eventualmente, sanções criminais, a violação dessa proibição constitui também crime. Então, há por parte do governo americano agora esse esforço de fazer a Magnitsky produzir efeitos no Brasil, e essa notificação contra a Coca-Cola serve como um exemplo. As empresas, mesmo que brasileiras, que operem em território americano, ou as empresas americanas atuando no Brasil, que todas essas empresas passem a seguir essa determinação, essa proibição por parte do governo americano. Tanto assim que, além dessa questão da Coca-Cola, ontem o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, se reuniu com o encarregado de negócios americano, Gabriel Escobar, que é hoje uma espécie de embaixador interino dos Estados Unidos no Brasil, porque o governo Trump não indicou nenhum embaixador para atuar no nosso país. E ele se reuniu ontem, então, numa reunião em que participaram 2 assessores econômicos, e uma das pautas teria sido justamente a questão da conformidade dessas instituições financeiras e empresas em relação à lei Magnitsky. Tanto assim que, na sequência dessa reunião, a agenda do presidente do Banco Central é pública, ele fez reuniões com instituições financeiras, com o próprio Bank of America, com o PicPay, que o PicPay também foi um dos patrocinadores desse evento, que contou com a participação do ministro Alexandre de Moraes, e a pauta também incluiria a questão dessas empresas começarem a seguir essas proibições impostas pelo governo americano, sob pena de sofrer pesadas multas. Aqui até uma questão interessante para as pessoas entenderem como se dá e a forma como é aplicada essa sanção, essa multa, em relação a entidades, indivíduos que violem essas sanções aplicadas pelo governo americano. Esse é um processo um pouco demorado, não é? Porque ele é feito com base numa série de evidências de que tem ocorrido esse descumprimento, e a partir dessa constatação, a partir inclusive da instauração de um processo administrativo perante o governo americano, a Secretaria de Tesouro, que tem a atribuição de aplicar essas sanções, você tem ali então a constatação dessa desconformidade e, por fim, a aplicação dessa sanção.
Apenas aqui para título de exemplo, e essas sanções é interessante dizer que são publicadas numa lista que consta no site do governo americano, na Secretaria de Tesouro. A última sanção que foi publicada é de 24 agora do mês de novembro, em que o escritório de controle de ativos estrangeiros aplicou uma multa de 5 milhões de dólares a uma pessoa física por violar sanções contra a Rússia e a obrigação de reporte. A OFAC, que é esse escritório da Secretaria de Tesouro, emitiu então esse aviso de penalidade, impondo uma multa de quase 5 milhões de dólares a uma pessoa física norte-americana por 2 violações das sanções da OFAC contra a Rússia e por descumprir uma intimação da OFAC. Aqui, o período em que essa pessoa descumpriu, entre abril de 2023 e março de 2024, veja, mais de 1 ano e meio depois que foi aplicada essa multa. Então essa pessoa acabou atuando por meio de uma empresa de investimentos, ela negociou um imóvel residencial pertencente ao indivíduo bloqueado. Então esse indivíduo, russo, sancionado, ele tinha um imóvel nos Estados Unidos e essa pessoa acabou comercializando esse imóvel mesmo diante dessa proibição e foi então sofreu uma multa aí de quase 5 milhões de dólares. Outro caso aqui de 12 de junho de 2025, em que o OFAC aplicou uma multa de 215 milhões de dólares a uma empresa que atua no mercado de investimentos e essa empresa também fez movimentações entre abril de 2018 e maio de 2021 para um bilionário russo que estava também sancionado. Interessante dizer, você veja, essas situações de descumprimento dessas sanções ocorreram entre abril de 2018 e maio de 2021 e foi somente em junho desse ano que a multa foi aplicada. Então, há um longo período ali de apuração dessas violações dessas sanções para que então essas multas sejam aplicadas. Um caso aqui de 6 de abril de 2023 também, envolvendo a empresa Microsoft, em que ela teve uma multa aplicada contra si de quase 3 milhões de dólares porque ela não bloqueou o acesso ao software do Windows e outros do pacote Office da Microsoft a um indivíduo sancionado, um russo também, e eles constataram essa violação e acabaram multando. Até um caso interessante aqui também, de março de 2022, em que o Airbnb também foi multado em 100 mil dólares porque hospedou um indivíduo cubano que havia também sido sancionado. Então, há essa discussão se a lei pegou ou não pegou. De fato, há um período aí até que essas sanções sejam aplicadas àqueles indivíduos e entidades que violam essas proibições. Até para dar um exemplo da extensão e da gravidade dessas sanções, a gente tem um exemplo recente da própria Colômbia, em que o presidente Gustavo Petro também foi sancionado e teve seu nome inscrito na lista do OFAC, e o governo colombiano tinha um contrato com uma empresa de fornecimento de combustíveis para a aeronave presidencial. O Gustavo Petro estava viajando em direção à Rússia, ia parar em Cabo Verde para fazer o abastecimento da sua aeronave. No entanto, a empresa contratada era uma empresa americana e ela se negou a abastecer a aeronave colombiana justamente porque era para transportar o Gustavo Petro e para não sofrer uma eventual sanção, eles se negaram a abastecer. A aeronave teve que desviar a rota e pousou na Espanha e acabou conseguindo abastecer na Espanha por uma empresa espanhola que ali não estava alcançada pela sanção aplicada ao presidente colombiano. Que interessante dizer, inclusive, que assim que o presidente colombiano foi sancionado, a própria Associação dos Bancos da Colômbia, que seria o nosso equivalente da FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos, soltou um comunicado dizendo o seguinte: em 24 de outubro desse ano, o sistema financeiro colombiano tem sido uma referência mundial na luta contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo por mais de 3 décadas. De fato, a Colômbia foi o primeiro país da América a ter um sistema anti-lavagem com acordo interbancário para detecção, prevenção e repressão de movimentos de capitais ilícitos de 1992. Desde então, o país manteve um cumprimento rigoroso dos padrões nessa área, em que a cooperação e a comunicação, tanto com as autoridades norte-americanas quanto com os bancos correspondentes, têm sido fundamentais. Diante da recente decisão do governo dos Estados Unidos de incluir na lista da OFAC o senhor presidente da República, membros de sua família e o ministro do Interior, o setor reafirma seu compromisso com o cumprimento dos padrões internacionais. Ao mesmo tempo, continuará atuando em consonância com os direitos do consumidor financeiro, a normativa local e a jurisprudência da Corte Constitucional. O sistema financeiro colombiano continuará trabalhando de forma articulada com as autoridades nacionais e internacionais
para preservar sua estabilidade e integridade, bem como a confiança da população. Interessante dizer até que eu mencionei a questão do presidente do Banco Central, que fez reuniões com executivos do mercado financeiro logo após a reunião realizada com as autoridades americanas. Um dos participantes era a empresa Mastercard, de cartões de crédito, especialmente cartões internacionais, que também bloqueou o acesso do ministro Alexandre de Moraes a esses cartões, considerando as sanções aplicadas pelo governo americano. Então você vê, de fato, o cerco aí se fechando em relação ao ministro Alexandre de Moraes para que essas sanções sejam efetivamente aplicadas. Em relação até a um exemplo interessante, o próprio Procurador-Geral do Tribunal Penal Internacional também foi sancionado com a inscrição do seu nome na lista do OFAC. Ele teve o seu acesso ao Gmail bloqueado, considerando que a empresa Google é americana e também tem que cumprir essas proibições. Então, você vê que há um esforço hoje das autoridades americanas, e até considerando a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, em que o Christopher Landau, que é o número 2 da Secretaria de Estado americana, ele se pronunciou no dia 22 de novembro, dizendo que o juiz Moraes, um violador de direitos humanos sancionado, trouxe o STF do Brasil à desonra e ao descrédito internacionais ao desrespeitar normas tradicionais de contenção judicial e politizar descaradamente o processo judicial. Os Estados Unidos estão profundamente preocupados com seu mais recente ataque ao Estado de Direito e à estabilidade política no Brasil. A prisão provocativa e desnecessária do ex-presidente Bolsonaro, que já se encontrava em prisão domiciliar sob forte vigilância e severas restrições de comunicação. Não há nada mais perigoso para a democracia do que um juiz que não conhece limites para o seu poder. Então você vê que nessa escalada da tensão entre Brasil e Estados Unidos, e com essa nova decisão do ministro Alexandre de Moraes, há uma expectativa de que, primeiro, o governo americano endureça em relação às sanções para que elas sejam efetivamente cumpridas pelas instituições financeiras brasileiras que atuam no mercado americano, mas também uma questão envolvendo a nova aplicação da Magnitsky e de outras sanções em relação a outras autoridades públicas brasileiras, como o próprio ministro Gilmar Mendes e o Flávio Dino, pelo papel também que eles têm representado em relação a esses abusos do poder judiciário. Interessante dizer também que o Itamaraty, por meio do seu diretor de comércio exterior, Fernando Pimentel, deu uma declaração sobre uma preocupação no evento com a seção 301. A seção 301 é aquela investigação na área do comércio internacional que o governo americano também abriu em julho desse ano contra o Brasil, e esse senhor Fernando Pimentel disse o seguinte, do Itamaraty: essa é possivelmente a maior 301 de todos os tempos. Muitas vezes uma ação da 301 em um setor bem específico, mesmo quando se fala de China. O Brasil é alvo de uma investigação amplíssima, são 6 temas e cada um deles é extremamente amplo. Os temas são comércio digital, serviços de pagamento eletrônico, tarifas preferenciais, aplicação de leis anticorrupção, propriedade intelectual, mercado de etanol e desmatamento ilegal. E conclui esse funcionário do Itamaraty: é importante, além do tarifaço, a gente buscar encaminhar também a 301. Não faz sentido a gente resolver o tarifaço e ter de enfrentar a 301 3 meses depois. Possivelmente, pelo escopo, a gente pode ter tudo isso de novo, precisa evitar uma situação muito complicada. Então, para além da própria questão das tarifas, que hoje continuam sendo aplicadas na ordem de 50% em relação aos produtos brasileiros, mesmo com aquelas exceções, há também essa preocupação com a seção 301 e eventuais novas sanções econômicas aplicadas contra o Brasil, considerando essa investigação, Rossana. Bom, a gente sabe, que o presidente Donald Trump retirou as tarifas, enfim, a situação vai se resolvendo, pelo menos a diplomacia vai resolvendo, mas ainda os Estados Unidos estão de olho no que está acontecendo no Brasil, especialmente essa questão do ministro Alexandre de Moraes e do processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Com certeza. Até é interessante dizer que o próprio conselheiro principal do presidente Trump, que é o Jason Miller, ele que inclusive havia sido parado e detido no aeroporto de Brasília por ordem do ministro Alexandre de Moraes em 2021, ele, quando dessas notícias sobre a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele fez uma publicação dizendo que o inverno está chegando, fazendo uma referência àquela frase famosa do seriado Game of Thrones, The Winter is Coming, justamente alertando de que novas sanções serão aplicadas e vamos fechar o cerco contra o ministro Alexandre de Moraes. E o próprio Christopher Landau respondeu ao Jason Miller, que é o atual número 2 da Secretaria de Estado americana, confirmando que novas medidas serão tomadas em relação a essa condenação, Rosana. Bom, é isso. Análises desse tipo você sabe só aqui na Gazeta do Povo. O episódio de hoje fica por aqui. A gente espera você na próxima edição. Tchau!
Olá para você que acompanha a Gazeta do Povo, eu sou a Rossana Bittencourt e esse é o podcast 15 Minutos, em que você fica bem informado com os comentários e análises do Frederico Juncker, que está aqui ao meu lado. Fred, bem-vindo. Olá, Rossana, olá os amigos da Gazeta do Povo. Fred, Donald Trump continua fechando o cerco contra Nicolás Maduro, ditador da Venezuela, e os Estados Unidos já avisaram que preparam uma ofensiva por terra contra o tráfico venezuelano. E Trump, sempre nada modesto, disse que bloqueou 85% das rotas marítimas de drogas. Vamos ver se isso procede no futuro. Pois é, ele fez esse anúncio de que pelo menos a operação no mar teria sido bem sucedida para limitar o fluxo de drogas do Mar do Caribe e do Oceano Pacífico para os Estados Unidos. E ontem, numa conferência com os militares americanos, ele falou que vocês provavelmente já perceberam que as pessoas não querem mais fazer entregas de drogas por via marítima. E nós também começaremos a impedi-las por terra. Por terra é mais fácil, mas isso vai começar muito em breve. Nós os avisamos a Venezuela para pararem de enviar veneno para o nosso país. Então, foi a primeira vez que o presidente americano disse que, muito provavelmente, os militares americanos farão operações em terra. Já havia informações de bastidor que, primeiro, a CIA teria recebido uma autorização em setembro para realizar operações secretas dentro do território venezuelano. A princípio, aquele deslocamento de embarcações de guerra para o Mar do Sul do Caribe, envolvendo inclusive o maior porta-aviões do mundo, o USS Gerald Ford, também estava limitada a atuação ao mar, às águas internacionais, à costa venezuelana. E agora, então, com essa confirmação por parte do presidente americano de que ele fará operações em terra na Venezuela e muito se fala sobre a retirada, a queda do Maduro do poder a partir dessas operações em terra. Operações que envolveriam a destruição de instalações militares venezuelanas que os Estados Unidos identifiquem como conectadas ao tráfico de drogas por meio do Cartel de Los Soles. Cartel de Los Soles que, inclusive, analisamos aqui no 15 Minutos, foram classificados como uma organização terrorista estrangeira. Estava aberto o prazo de uma semana para que o Congresso americano confirmasse ou não essa classificação por parte do Poder Executivo americano, da Secretaria de Estado, e o Congresso americano confirmou, então, que o Cartel de Los Soles passaram a ser considerados uma organização terrorista estrangeira. E o objetivo dessa classificação é justamente possibilitar que os Estados Unidos possam se utilizar de forças militares para combater esses cartéis de drogas na América Latina. Até é interessante também analisar que essa questão da utilização das forças militares americanas, há muito ela vinha sendo discutida. Há uma grande discussão dentro do debate público americano em relação à atuação das forças armadas americanas no mundo. O Trump, dentro do Partido Republicano, ele é considerado um isolacionista militar, ele é contra a atuação dos Estados Unidos em guerras ao redor do mundo, tanto no seu primeiro mandato quanto agora, ele não iniciou nenhuma guerra, simplesmente fez aquela operação pontual no caso do conflito entre Irã e Israel, até porque essa discussão envolvia, durante o seu primeiro mandato, inclusive quando tiveram as manifestações do Black Lives Matter, em que, após a morte de George Floyd, ocorreram manifestações em várias cidades americanas. O próprio senador Tom Cotton, que é um dos senadores ligados ao complexo industrial militar americano, havia falado na possibilidade de utilização dessas forças militares para, eventualmente, conter os distúrbios nas cidades americanas. Ele publicou um artigo que ficou famoso no New York Times naquele momento, e a própria editora do New York Times depois acabou saindo do jornal, Barry Weiss, que hoje, inclusive, é diretora da CBS, um dos principais canais de televisão americanos. Então, essa discussão vem sendo travada há algum tempo nos Estados Unidos, um redirecionamento das forças militares, que, em vez de atuarem no Oriente Médio, atuarem próximo do território americano, justamente para conter dois problemas que são hoje os problemas dos principais dos Estados Unidos. A questão da imigração ilegal e a questão justamente dessa crise de drogas, especialmente na questão dos opioides, em que aproximadamente 100 mil americanos morrem por ano vitimados aí pelo consumo abusivo de drogas. Então, essa questão da utilização das forças militares americanas tem o objetivo justamente de lidar com essas duas questões principais. A questão da imigração ilegal, especialmente por meio da fronteira mexicana, que, segundo se apurou nesse ano, teve uma redução de 95%, considerado a comparação com os anos Biden,
E a questão também do comércio de drogas e da entrada dessas drogas por meio da fronteira, especialmente da fronteira com o México. Tanto assim que hoje há estimativas de que haja aproximadamente 20 milhões de imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Inclusive tivemos essa semana um atentado em Washington, em que 2 guardas nacionais foram alvejados por um terrorista do Afeganistão, e a medida tomada pelo Trump foi imediatamente suspender o processo migratório de 19 países do mundo que eles identificam como que tenham ali pessoas e imigrantes que possam trazer qualquer tipo de risco à segurança americana. Dentre eles, o Irã, Chad e a própria Venezuela. Então, você vê essa preocupação com esses 2 temas. Em relação propriamente à situação, a questão da Venezuela, você vê que o Maduro, nos últimos dias, tem dado declarações no sentido de mostrar para o mundo que ele está garantido no poder sem qualquer tipo de ameaça interna, de uma dissidência, eventual dissidência militar. Ele hoje que é sustentado pelas Forças Armadas venezuelanas, ele, a partir dessas manifestações públicas, inclusive viralizou um vídeo na semana passada de ele transformou algumas falas dele pedindo por paz e falando em inglês, obviamente endereçando essa fala ao público americano, pedindo por peace, peace, peace. Ele inclusive transformou numa música técnica, ele aparece dançando ali com uma plateia obviamente controlada. Também ontem foi o dia da aviação militar venezuelana e ele chamou a atenção que ele não esteve presente no evento. Ele fez uma gravação e acabou não participando dessa cerimônia em Maracay. E também ele fez circular um vídeo na internet nessa semana e ele circulando nas ruas de Caracas num carro, ali com 3 pessoas acompanhando, ele próprio dirigindo o carro, circulando nas ruas de Caracas como se estivesse tudo normal na Venezuela. Mas as informações que vêm, seja de dissidentes ou inclusive de fontes próximas a Maduro, mas obviamente que se declaram de maneira confidencial, há relatos de que ele anda muito preocupado, não tem dormido e está receoso de que essas operações militares em terra acabem por levar à sua retirada do poder. Um próprio Estóquio Contreras, que foi vice-ministro das Relações Exteriores sob Hugo Chávez, ele deu declaração de que esta crise está chegando ao fim, tomara que seja por negociação, senão a violência será inevitável. Há um sentimento coletivo de que chegamos à fase final do regime Maduro. Interessante também dizer que na semana passada, há uma semana exatamente, a Administração Federal de Aviação Americana fez um comunicado dando um alerta às companhias aéreas para não trafegarem próximo ao território venezuelano ou dentro, inclusive, do território venezuelano, considerando o risco de operações militares na região. Segundo o comunicado oficial desse órgão responsável pelo controle da aviação americana, eles fizeram a seguinte recomendação: recomenda a seus operadores que exerçam extrema cautela ao operar na região de informação de voo de Maiquetía em todas as altitudes, devido à deterioração da situação de segurança e ao aumento da atividade militar dentro ou ao redor da Venezuela. Ameaças podem representar risco potencial a aeronaves em todas as altitudes, inclusive durante sobrevoo, nas fases de chegada e partida e ou em aeroportos e aeronaves em solo. Na sequência desse comunicado pela autoridade de aviação americana, várias companhias aéreas suspenderam suas atividades e seus voos em direção ou saindo da Venezuela. E o Nicolás Maduro deu um comunicado a essas empresas que ou elas retomavam as suas atividades em 48 horas ou elas perderiam a licença de operação na Venezuela. Dentre as companhias que suspenderam as suas atividades estão a Iberia, da Espanha, a TAP, de Portugal, a Avianca, da Colômbia, a Latam, do Chile e do Brasil, Gol, do Brasil e a Turkish Airlines, que é a empresa turca. E a partir então dessa ameaça do Nicolás Maduro, de 48 horas, essas empresas tiveram as suas licenças de operação cassadas pelo governo venezuelano, que fez inclusive uma reunião nessa semana, por meio da sua vice-presidente Delcy Rodrigues, com autoridades russas, no sentido de tentar aumentar a malha viária entre a Rússia e a Venezuela e aumentar o número de turistas russos que eventualmente visitem a Venezuela, considerando que grandes companhias aéreas do mundo pararam de operar para a Venezuela, justamente com base nesse risco de atividades envolvendo operações militares na região próxima ou inclusive dentro do território venezuelano. A própria TAP e Portugal se manifestou por meio do seu ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, disse que essa medida venezuelana de caçar a autorização para a operação dessas empresas é totalmente desproporcional e que ele
tentou, inclusive por meio da embaixada em Caracas, convencer as autoridades venezuelanas a restabelecer os direitos de operação dessas companhias, e ele sublinhou que Portugal não tinha nenhuma intenção de cancelar as rotas pela Venezuela e só o fizeram, obviamente, apenas por razões de segurança. Então, a gente se vê o circo se fechando contra o Maduro. Interessante dizer, inclusive, que a própria Maria Corina Machado, que é a principal opositora do regime, que foi agraciada com o Prêmio Nobel da Paz, e inclusive receberá o Prêmio Nobel da Paz no próximo dia 10 de dezembro, em Oslo. Há uma especulação se ela conseguirá ir ou não a essa cerimônia, até porque ela está vivendo clandestinamente na Venezuela. Ela deu uma declaração numa entrevista ao Infobae, basicamente falando sobre essa transição na eventual queda do Maduro no regime venezuelano. Ela disse o seguinte: uma transição ordenada na Venezuela gerará ondas de liberdade e estabilidade em toda a região. Não tenho dúvidas de que estamos entrando numa nova era. Para a Venezuela, encerra-se uma era de escuridão e devastação. Vocês são testemunhas do horror e da dor que este regime causou à sociedade venezuelana. A propósito, aproveito para reiterar a dor que vivemos nestas horas. Um regime que sabe que seu tempo acabou, que estamos avançando inexoravelmente para uma transição, mas que nas suas últimas horas torna-se ainda mais sangrento e sombrio como foi sua chegada. Só em novembro já houve quase 30 detenções e desaparecimentos. Muitos são jovens. Há uma adolescente de 16 anos, Samantha Hernandes, a quem homens encapuzados levaram de casa à meia-noite junto com a irmã de 19 anos, porque procuram o irmão militar dissidente que fugiu do país. Vão contra as famílias. As condições das nossas prisões são tão horrendas que aumentam os casos de tentativa de tirada da própria vida por parte de jovens. Na semana passada, na prisão de Tocorón, um centro de tortura atroz, Juan Gutiérrez, um rapaz de 21 anos, tentou se matar no dia do seu aniversário em meio a condições absolutamente desumanas e torturas. É o momento em que o mundo tem de falar alto, com firmeza, e denunciar o que Maduro e seu regime estão fazendo nas suas horas finais. Em relação às próprias dissidências dentro das Forças Armadas venezuelanas, ela respondeu basicamente que é preciso lembrar que já são 27 anos dessa tragédia. Uma geração inteira cresceu e só conheceu apenas este horror. Os nossos jovens não sabem o que é viver em liberdade e democracia, mas arriscaram a vida para conquistá-la. Isso é incrível. Dentro dos diferentes grupos que o regime submeteu e ameaçou, incluindo militares e polícias, está acontecendo algo profundo. Hoje, os cidadãos militares e policiais são dos setores mais oprimidos, perseguidos e vigiados porque o regime tem pânico deles. Conseguimos derrubar aquelas divisões artificiais, aqueles muros brutais que criaram para dividir a sociedade. Quando o militar ou policial chega em casa, abre a geladeira vazia, a mãe está à espera e ele não consegue olhar nos olhos dela, porque sabe que cumpriu ordens grotescas contra os próprios irmãos. Estamos exigindo que se coloquem do lado da verdade, da justiça e da Constituição pelo bem deles próprios. Insisto, se há um setor que mais do que ninguém está desesperado e precisa de redenção, são exatamente eles. Este processo é inexorável. O regime já foi derrotado espiritualmente e eleitoralmente pela sociedade venezuelana e foi exposto como uma organização criminosa narcoterrorista perante o mundo. Aqueles que costumavam branqueá-lo, justificá-lo por dinheiro, interesses ou fortunas obscenas feitas à custa da fome de um povo, já entenderam que não há volta. Agora, muitos tentam acomodar-se e salvar-se. Há uma debandada interna. Desconfiam uns dos outros, traem-se e escondem-se. Para disfarçar, exibem esse comportamento quase psicótico. Mas, no fundo, é apenas o reflexo da essência deste sistema, o mal absoluto em contraste com a dignidade e a coragem de um povo que decidiu ser livre. Então, vê-se, inclusive, com essas declarações da Maria Corina Machado, que, de fato, há essa pressão. O próprio Nicolás Maduro reconhece que o regime está sob uma guerra psicológica há 17 semanas, desde que os Estados Unidos começaram suas primeiras movimentações militares no início de setembro, e essa preocupação, então, por parte do regime de que a queda de Maduro está próxima e ele busca aí uma saída e até passar essa imagem de tranquilidade, como se as coisas não estivessem sendo submetidas a essa pressão. Bom, a gente aguarda, né, para ver se essas medidas do Donald Trump de fato vão surtir efeito, porque o tráfico de drogas é algo que assola não só os Estados Unidos, mas todos os países da América Latina em especial, né? Com certeza, Luciana. Inclusive, uma questão interessante, uma crise hoje na Colômbia envolvendo denúncias de que as campanhas do presidente Gustavo Petro também teriam sido financiadas com dinheiro dos cartéis de drogas, e ele teve uma condenação nessa semana pelo equivalente do Tribunal Superior Eleitoral, envolvendo denúncias justamente desse financiamento ilegal por meio de fontes escusas, e que ele não declarou, obviamente, na prestação de contas da sua campanha. Tá, então, análise desse tipo vocês já sabem, só aqui na Gazeta do Povo. Quem ainda não é assinante pode fazer sua assinatura, porque tem muito conteúdo exclusivo no nosso site. O episódio de hoje fica por aqui, a gente espera vocês, claro, na próxima edição. Tchau!
Olá, eu sou a Rossana Bittencourt da Gazeta do Povo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Aqui na tela você pode clicar em outras opções para continuar acompanhando nossas análises e comentários. E não esqueça, assinando a Gazeta do Povo, você apoia o jornalismo independente, garante acesso a conteúdos exclusivos e fortalece nosso trabalho aqui no YouTube. Muito obrigada!